Hello, folks! Como estamos? Boa tarde a todos. Estamos começando aqui mais uma live quinzenal. Eu ia falar semanal, mas quinzenal. A cada 15 dias eu apareço aqui para a gente entrar a fundo em algum tema, algum tópico importante para a carreira de vocês. Então, quem for chegando aí, vai me atualizando se está me ouvindo bem, se consegue me ver. Na última live, a Ianca passou um perrengue, hein? Pensa, 20 minutos de live para depois de 20 minutos vocês falarem que não estavam me ouvindo. A minha sorte é que eu deixo o meu celular aqui também com o microfone de lapela gravando, porque imagina só, 20 minutos de conteúdos perdidos aí na última live, mas eu consegui recuperar o áudio, já ficou disponível ali para vocês. Então, bora começar, porque hoje vai ser um pouquinho diferente do que eu tenho feito usualmente aqui para vocês. Deixa eu só ver aqui se começou certinho, que eu não consigo visualizar nesta tela, então por isso tenho que olhar aqui para o lado. Só 1 second. Deixa eu confirmar aqui. Bom, aparentemente tudo em ordem. Todos conseguem me ouvir, correto? Quem for chegando, vai mandando um hi aqui para mim, para eu saber quem está acompanhando, conseguem me ouvir, tudo em ordem e bora começar. Como eu havia dito, hoje a gente vai fazer uma live um pouco diferente do usual. Normalmente eu trago um tema e a gente entra a fundo nesse tema com algumas explicações mais técnicas, eu trago alguns frames, alguns insights, perspectivas, às vezes eu compartilho bastante minha tela com o conteúdo, disponibilizo para vocês, mas hoje a ideia é um pouquinho diferente. Hoje a gente vai bater um papo sobre as principais dúvidas, as dúvidas mais comuns que aparecem aqui na minha DM, no meu dia a dia, com os meus mentorados, sobre trabalhar na gringa. Então, eu separei 8 dúvidas mais comuns que se repetem bastante por aqui. E eu vou entrar na pergunta, passar meus insights, validar o que de fato o mercado internacional vai cobrar, vai exigir de você, beleza? E vocês também podem ir mandando as dúvidas de vocês aqui no chat ou alguma dúvida referente ao que eu estou comentando. Pode ir mandando tudo aqui que eu vou acompanhando. Se eu estiver olhando aqui para o lado, é que eu estou olhando os comentários de vocês. E eu vou trazendo as dúvidas durante o nosso bate-papo. Se eu ver que é mais pertinente trazer no final, eu venho no final, abro para perguntas e a gente começa. Mas podem ir mandando durante a nossa conversa aqui para ser mais eficiente e mais direcionada para o que vocês precisam, beleza? Então vamos lá começar com a primeira pergunta. Essa eu recebo bastante, viu? Preciso de inglês fluente para vaga internacional? Alguns de vocês até especificam, eu preciso de inglês de nível C1 para vaga internacional? E a minha resposta direta, reta, curta e objetiva é não. Você não precisa de um nível de proficiência C1 para conseguir a tua vaga internacional. Agora eu vou abrir um parêntese gigantesco para eu explicar os motivos e o que de fato vai ser validado por um recrutador internacional durante a tua entrevista, beleza? Então, a primeira coisa, quando a gente fala de fluência, é algo muito relativo. Não existe uma regra que vai classificar a fluência em inglês. A gente tem a proficiência, que são esses selos, através de uma certificação internacional que você faça, certo? Então, por exemplo, quando eu falo de nível A1, A2, B1, B2, C1, C2, essa classificação é da Cambridge, mais conhecida pela Cambridge ali, para certificações internacionais de proficiência. Então, quando você faz um teste de proficiência, seja TOEFL, IELTS, os próprios da Cambridge, FCE, enfim, você recebe
esse selo. Então, tem o certificado e a tua classificação ali. Mas para o mercado internacional não é exigido. Raras vezes eles vão solicitar para você uma certificação internacional. Ponto. Então, Ianca, para eu começar a me candidatar, a participar de entrevistas, eu preciso ter um certificado internacional? Não, você não precisa. Esse é o primeiro passo, beleza? Segundo ponto aí importante. Muita gente questiona, Ianca, você está falando que não precisa de nível C1, de fluência, etc. Mas todas as vagas que eu vou aplicar, para todas as vagas que eu vejo, fala lá que precisa de um nível C1 de proficiência, correto? Então, galera, todos estão me ouvindo, conseguem me ouvir bem? Só comenta aqui para não cometer o mesmo erro da semana passada, mas pelo que eu tô vendo aqui tá tudo em ordem. Só me atualiza aí quem tá assistindo, por favor. Então, assim, voltando lá. Ah, Ianca, mas as vagas que eu vejo para me candidatar e etc., elas colocam lá nível de inglês C1, C2, B2, etc. Vamos lá. Por que as empresas colocam essa classificação? Porque você já associa automaticamente que você precisa de uma boa performance, que você precisa ter uma boa performance de inglês, de comunicação, para você conseguir essa vaga. Ponto. Eles vão exigir certificação? Não. Eles vão exigir. Não, tá entendendo, né? E aí, qual é o maior erro que eu vejo dentro dessa questão aqui? Muita gente deixa de aplicar com medo, com receio de que não tem o nível C1 de inglês e acaba deixando de lado a entrevista ou o processo. Então, o que eu quero deixar muito claro aqui, o teu nível de proficiência, ele não é validado. O que, de fato, vai fazer com que você passe no processo, tenha uma boa performance, é a tua comunicação. Eu até falo bastante aqui no meu perfil, que é sobre operar em inglês. Né? Então, você não precisa do C1, que é acadêmico. Você precisa ali do B1, B2 operacional. Ou seja, aquele nível que você consegue se comunicar, consegue agregar valor, consegue mostrar clareza na tua comunicação, impacto, resultado, é isso, entendeu? E aí é onde eu validei já mais de 500 profissionais que passaram aqui por mim, que conquistaram essas vagas sem o nível de C1. Ah, mas na descrição tinha C1. Sim, mas com estratégia e o inglês operacional, eles conquistaram essa vaga, entende? Porque o que vale é o teu impacto, o teu resultado, como você demonstra essa clareza. O recrutador, ele testa isso sob pressão. Fechou? Então, ficou clara essa questão. Você não precisa esperar o inglês ficar perfeito para você começar. O não você já tem. Eu sempre falo isso para os meus mentorados. O não você já tem. Você está indo atrás de um não construtivo. Ou seja, não passei porque eu não passei. Ah, por X, Y, Z motivo. Beleza, é nisso que eu vou focar, é nisso que eu vou melhorar. Deu para pegar aí? Ah, Davi e Hugo, obrigado aí por terem falado do áudio. Ufa, que da última vez, ó, perrengue chique aqui, mas deu certo. Ótimo, então essa é a primeira pergunta aí que a gente tem para validação. Lembrando, quem está chegando, quem está acompanhando, tem uma dúvida específica sobre processo seletivo, trabalhar na gringa, manda aqui nos comentários que eu vou acompanhando e vou trazendo aqui também para a nossa discussão, beleza? Segunda pergunta agora que a gente vai entrar. Essa é bem comum também, tá? Qual a principal diferença entre o recrutamento Brasil e internacional? Vamos lá, tem três principais diferenças aí que mudam todo o jogo internacional de processo seletivo e etc. A primeira coisa que eu sempre falo é que no processo internacional existem mais etapas, é um processo mais longo. Falando especificamente para quem é da área da tecnologia, que é o meu público principal aí, normalmente vocês passam por processos de 4 até 6 entrevistas às vezes.
dependendo de cada cenário. Então, tem a entrevista screening ou HR, que a gente chama, né? Que é a entrevista com o RH, depois você vai ter uma entrevista técnica, depois você vai ter provavelmente uma call com o gestor, ou pode ter 2 entrevistas técnicas separadas, enfim. Então, comparado com o mercado brasileiro, a gente vê que um processo um pouco mais longo comparado com o Brasil, beleza? Segunda coisa, impacto é maior que responsabilidade, tempo de experiência. Falando de mercado internacional, você mostrar impacto, resultado, números, como que você vai agregar para a empresa que você está se candidatando é muito mais valioso do que o tempo de experiência, quais empresas você passou, que aí eu estou falando do mercado brasileiro, que valida, né? Indicação, quais as empresas que você passou, quantos anos você tem de experiência, etc e tal. Obviamente, tempo de experiência conta, mas não é decisivo para contratação. Mercado internacional valida número e resultado, coisa que no mercado brasileiro às vezes nem é tão exigido assim. Você consegue passar nas entrevistas com mais facilidade pelo seu tempo de experiência, pelas empresas que você atuou, ou até mesmo por indicações, entende? É um pouco diferente esse cenário, um pouco não, eu falo bastante porque é o que impacta de fato a tua performance, tá? Que mais? Outra coisa que valida bastante, hoje a Lexi tá participando aqui, ó. Lexi hoje tá participativa na nossa live. Outra coisa que impacta bastante entre recrutamento brasileiro e internacional é o modo que você expõe as informações. Então, provavelmente vocês já viram aqui no meu LinkedIn, nas minhas redes, na comunidade, enfim, em algum lugar vocês já devem ter ouvido falar do método STAR, que é um método consolidado, validado internacionalmente. O que esse método, ele de fato valida? Estrutura de resposta, lógica de resposta. Então, o STAR, que é ali Situation, Task, Action, Result, é algo crucial para o mercado internacional. Para o brasileiro, isso se aplica também, mas no mercado Brasil, isso não é tão palpável, sabe? O recrutador ele não está tão atento a essa informação. Agora, recrutador internacional, meu amigo, se você não tem uma estrutura, clareza e objetividade na tua fala, não adianta, você não passa para as próximas fases. O recrutador, ele valida muito essa questão. Objetividade, resultado, impacto é maior que responsabilidade. Beleza? Vi aqui a dúvida do Jonathan, daqui a pouco eu chego lá, Jonathan. Pode ir mandando, tá, galera? Eu gosto quando vocês participam, eu vou deixar aberto no final, vou trazendo essas dúvidas de vocês que são super pertinentes. Então, a segunda questão aqui, principal diferença do recrutamento Brasil e internacional, pegaram aí, né? Ficou claro. Agora a gente vai para a terceira pergunta. O que mais elimina candidato nos processos seletivos? E aí, vocês sabem? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Coloca aqui nos comentários o que você acha que mais elimina candidatos nos processos seletivos. Se você já foi eliminado em algum processo, compartilha aí também se você teve um feedback, o porquê de ter sido eliminado, enfim, o que vocês acham? Qual que seria o top 3 aí de vocês? Comenta aqui, deixa eu beber uma água para a garganta dar conta. Bora lá. O que mais elimina no processo internacional é justamente essas respostas genéricas, superficiais, que vocês normalmente decoram, faz aquele script bonitinho, sabe? Para meio que ler na entrevista. Galera, isso daqui é top 1 de eliminação nos processos. Por quê? O recrutador internacional, ele quer validar, como eu disse para vocês, resultado e impacto, tá? Então, quando a gente está ali, one-on-one, em frente, né, de frente ali com o recrutador,
Ele quer saber resultado e impacto. Ele não quer que você recite o teu currículo. Muitas das vezes vocês fazem isso. Vocês começam a falar da experiência de vocês como leitura de currículo. Ah, eu tenho domínio técnico e muito tecniquez também, tá? Ali na de RH. Começa a falar muito sobre técnico, que vocês manjam disso, manjam aquilo. Vocês são muito bons tecnicamente, mas vocês precisam agregar valor, resultado, impacto. Então, sem número, vocês não passam em processo. Já deixo isso bem claro. Tá? Então, gerenciei time, participei de vários projetos, fui destaque no último projeto que eu trabalhei. Isso não quer dizer nada para o recrutador. Nada. Vocês precisam se posicionar com número, impacto, responsabilidade, o que você fez, o que mudou, o que gerou de resultado na empresa. E, Anca, mas eu não tenho um número concreto, eu não sei exatamente o número de impacto, mas alguma coisa aconteceu, seja em ação, seja em performance. Se você não tivesse atuado nesse projeto, se você não tivesse desenvolvido isso, como que estaria a empresa hoje? Qual que seria o impacto negativo disso? Tá entendendo? É isso que vocês precisam se atentar. Sem número, sem impacto, sem posicionamento, ficar em cima do muro, falar de 400 projetos, de 20 anos de experiência, isso não é nada, tá? Outra coisa importante também, não pedir clarificação. O brasileiro tenta adivinhar, né? Eu não sei o que raio que é o medo ali de pedir para a pessoa refrasear, né, que a gente fala rephrase, ou até mesmo justificar alguma coisa. Vocês têm muito isso de ficar em cima do muro. Eu falo vocês porque eu tô acompanhando direto, tá? Eu sei, eu conheço tudo, meus alunos, todos os meus alunos, eu sei como que é. Mas isso de ficar em cima do muro, de não se posicionar, é ponto negativo para vocês também. Tá? Não fazer pergunta no fim da entrevista. Então, tem alguma dúvida para gente? Não, tá ótimo, entendi tudo. Ali você não agrega nada para a empresa, você não se posiciona. Então, isso é de extrema importância, tá? Eu tô vendo aqui o comentário de vocês. O Davi trouxe aqui, ó, falta de projetos pessoais. Projetos pessoais, isso é um ponto legal para trazer. Às vezes você não tem uma experiência concreta numa empresa, ainda você está começando ou está migrando de uma stack para outra. Focar em projeto pessoal pode ser uma saída, mas de qualquer forma você vai precisar trazer resultado e impacto, tá? Não adianta só falar dos projetos bonitinho, de tudo que você desenvolveu, sem trazer o real valor, o que isso agrega para a empresa que você está se candidatando, tá? Então, isso é um ponto importante. O Jonathan até colocou aqui também a ATS. Isso é um parênteses gigantesco que eu acho que eu vou trazer até uma live específica sobre isso para a gente discutir, que é a questão do currículo, né? Da leitura ali do currículo, que às vezes impacta também até na primeira etapa de vocês serem chamados para uma possível primeira screening interview, porque o currículo não está ajustado ao que o ATS faz essa leitura e etc. Isso é um ponto importante também. O Hugo disse: travar no tell me about yourself. Esse bendito desse Tell Me About Yourself, eu sempre falo aqui, né? Que o Tell Me About Yourself é o momento do teu pitch, da tua venda, não é se apresentar pessoalmente e nem trazer só questões irrelevantes e superficiais. Trabalhei em vários projetos, gosto de fazer isso, gosto daquilo. Não, gente, sempre número, impacto, resultado, tá bom? O Diogo, ele trouxe aqui outra coisa, falta de personalidade de se posicionar de acordo com a vaga pela qual você está concorrendo. Diogo, congrats. Isso aí, muita gente vai com esse script, né, que eu acabei de falar, pronto, não estuda a vaga, não sabe de cultura, de em que posição está a empresa que vocês estão se candidatando, e aí vai atirar, entendeu? Vai naquele geralzão, geralzão não convence ninguém.
Então, estudem a empresa antes de entrar numa entrevista, isso é muito importante. Beleza? Ah, e aqui do impacto também, que o Diogo falou. Não ter confiança de falar o próprio impacto nos projetos geralmente é um problema. Muito, Diogo. Eu acompanho e eu vejo que isso daqui é o problema maior. Vocês são muito bons tecnicamente, mas na hora de vender isso, falar sobre isso, vocês vão do chão para baixo, porque não conseguem se posicionar. Então tem que investir nessa comunicação mais estratégica de venda pessoal mesmo. Fechou? Bora então para a próxima pergunta aqui, ó. Essa eu quero ver. Essa daqui é trágica. Quando não, desculpa, como respondo o salário quando o recrutador pergunta antes? Essa questão aqui eu trouxe em uma live, inclusive, entrem ali no meu LinkedIn, no perfil, vai lá nos eventos, eu fiz uma live específica sobre negociação salarial, tá gravada, tá aqui no LinkedIn, assista. Primeiro, o que eu sempre instruo os meus mentorados? Tentar não dar o número primeiro. Antes de qualquer coisa, você precisa entrar na entrevista já com range salarial em mente, tá? De X a Y, isso você já tem que ter em mente. Mas, ao invés de você já falar o teu range, eu sempre devolvo a pergunta, né? Então, por exemplo, before I share a number, could you help me understand the compensation range you have in mind for this role? Então, eu jogo a pergunta de volta ali para a pessoa, entende? Para que ela me passe o número primeiro. Ah, mas ela não quer passar, ela não fala, e etc. Segundo erro que vocês cometem, vocês se baseiam apenas no base salary, no salário base. Vocês nunca questionam o total compensation, o valor total, tudo que está incluso. Não é só a base salarial, galera, que é aquele que você vai receber ali todo mês. Não é só esse valor para negociação. Então, aqui é muito importante você entender o total compensation, os benefícios, se tem bônus, equity, que seria a participação de lucros, em lucros da empresa, entender se tem uma bonificação de contratação, tem muita diferenciação do mercado brasileiro. Então, esse é um ponto de atenção, é uma mega red flag aí para vocês se atentarem. Negociação salarial. Primeiro, nunca fala um número exato, sempre fala o range. Tenta primeiro voltar a pergunta, questiona do total compensation, faz conta mesmo, não precisa ser na hora. Vocês podem pedir um prazo para validação, se for o caso, tá? Mas tenha um range salarial em mente, para que vocês possam ter margem de negociação. E lembrando que negociar salário dentro do mercado internacional faz parte, é mandatório do processo seletivo, tá? Então, se você não negocia, você está perdendo dinheiro, está deixando o dinheiro na mesa, porque faz parte do processo seletivo a negociação salarial. Fechou? Deixa eu beber uma água aqui enquanto eu vejo o que vocês me mandaram. Gostei aqui, ó, da pergunta do Jonathan. Deixando já minha pergunta, tem alguma forma mais estratégica de conseguir vaga? Eu procuro por posts com filtro Latam, conversar com recrutadores não tem funcionado para mim. Quando usa a aba de vaga e filtro para o S, a maioria não contrata Latam. Vamos lá. Existem várias estratégias, inclusive, eu vou falar sobre isso, eu vou marcar uma live para a gente falar só sobre isso, tá? Eu fiz um webinar com o Felipe, da Leapfrog, que a gente falou exatamente sobre como procurar essas vagas. Existem várias formas via LinkedIn. Essa é uma estratégia que você faz, né, de buscar por filtro de post de publicação ao invés de vagas. Abordar recrutador precisa entender como que você está abordando os recrutadores, tá? Que eu vi ali que você falou que não funciona para você, mas precisa entender como que está sendo feita essa abordagem, porque tem estratégia também na abordagem que a gente faz com o recrutador. Então, no LinkedIn tem essa parte de procura por vagas, tem a parte de publicação, tem a parte de
fazer networking estratégico. Então, você conecta com recrutadores na rede das empresas alvo, entendeu? E tem também o sistema, putz, eu esqueci, Boolean, eu esqueci o nome certinho, que a gente comentou sobre, de pesquisa via Google e via LinkedIn também. Então, assim, precisa validar tudo isso. Como que você tem feito para não estar funcionando, entendeu? Mas eu posso preparar uma live específica sobre isso para a gente focar nessa linha de pesquisa, tá bom? Bora lá então para a próxima pergunta, depois eu volto nas perguntas que vocês estão mandando aqui. O que mais atrai recrutadores em um perfil no LinkedIn? Olha que delícia essa pergunta. Inclusive, hoje eu vou participar de um esquenta do TDC Community. Semana que vem estarei em Florianópolis, mentorando no TDC Floripa. E hoje o tema que eu vou falar lá no TDC Community, se você faz parte, ó, não perca hoje às 20 horas. Vai ser sobre isso, posicionamento no LinkedIn, como estruturar teu LinkedIn, etc. Mas já adiantando aqui para vocês, isso mesmo, Bruno. Aqui, ó. O Bruno já colocou do modo de pesquisa que a gente comentou. Primeiro, opa, depois eu volto aqui nessa. Primeiro, o headline de vocês precisa estar bem atrativo, não só com stacks, mas eu sempre sugiro os meus mentorados colocarem ali o título de vocês, né? Se é software engineer, front-end, back-end, depende ali também da especificidade e especialização de vocês, se isso é viável. A stack, obviamente, deixar muito nítida as 3 principais que vocês estão buscando hoje, isso é crucial, tá? O about, esse about tem que estar estruturado, galera, em 3 principais parágrafos. Primeiro parágrafo, uma apresentação breve sobre vocês, tempo de experiência e domínio técnico, que seriam as stacks, o que vocês de fato dominam aí tecnicamente. Segundo parágrafo, um projeto de destaque. Ai, Anca, mas eu trabalhei em 500 mil, não quero saber, e o recrutador também não quer saber, ele quer saber de um. Então, escolhe a stack que você está buscando aí de destaque para a pesquisa, né, para as vagas, coloca um projeto relacionado a isso, utilizando a estrutura do STAR. Contexto breve, as tuas ações, quais resultados você teve ali, quantitativo, mensurável, número, entendeu? E o terceiro, você contextualiza soft skills e a tua conexão com o mercado. Galera, esse about, anota isso que eu tô falando que é ouro, hein? Presta atenção. Isso que eu tô falando, essa estrutura, ela é validada. Ou seja, o recrutador, quando ele entra no teu LinkedIn, ele leva segundos ali para validar. Então, deixa uma foto visível, boa, profissional, uma capa com teu nome, o teu título ali, uma frase de efeito, se quiser, para aumentar teu nível de autoridade. Isso é o visual, tá entendendo? Depois ele parte para o teu headline e para o teu about. Se o teu about tiver um projeto estruturado com STAR, impacto, resultado, número, isso já retém a atenção do recrutador para continuar indo para as outras sessões do teu perfil e para te chamar, beleza? Fora aí a parte usual, né, que a gente fala de configuração, que é a localização, as keywords, as skills, vejam se estão todas em inglês. Se você está buscando mercado internacional, não adianta ter as competências e as skills em português, né, galera? Revisa isso. Fechou? E aí, agora deixa eu trazer as dúvidas de vocês. Deixa eu pegar aqui a do Davi, que está mais acima, que eu não vi ainda. Ianca, minha dúvida é mais sobre o pré desse processo. Não sei se meu currículo está fraco por pouco tempo de experiência ou o que pode ser. Já fiz algumas avaliações de ATS no meu currículo e o match do meu currículo nas vagas que aplico. Mas geralmente o score de match é alto. Porém, ainda não consegui nem mesmo um retorno de avanço para próximas etapas. Como posso me destacar para conseguir avançar para as etapas de entrevista? Beleza. Primeira coisa, Davi, você precisa observar se você está de fato trazendo impacto e resultado dentro desse currículo e dentro da estrutura
pré do processo, né? Então, pelo que eu entendi aqui, você ainda não está chegando na primeira etapa, pelo que eu entendi, certo? É só na fase do ATS. Então, assim, se você já observou que o teu currículo tem um score, um match alto, mas você não está conseguindo um retorno ou avanço para as próximas etapas, provavelmente está faltando essa conexão com a vaga em termos de número, impacto e resultado. Você precisa validar isso. Outra coisa, objetividade na tua comunicação. Você está sendo específico? Está sendo direto e reto ao ponto? Está conseguindo abordar o que o recrutador quer? De novo, resultado, impacto. Como que está sendo a estrutura do teu pitch profissional? Como que você valida teu pitch? Isso é uma boa, tá, gente, para todos vocês. Por exemplo, o pitch profissional, ele precisa ser curto. A gente tem até um termo que nós utilizamos, elevator pitch, que é justamente se aquela conversa de elevador, de no máximo 60 a 90 segundos. Como você está se vendendo nesses 90 segundos? Se você está sendo muito superficial, genérico, falando mais do mesmo, provavelmente esse é um ponto de atenção para que você adapte teu pitch, que isso não está convencendo o recrutador. Deu para entender? Agora, sobre o currículo em si, já que o ATS está passando, precisa entender o restante do processo. Você está indo para de RH e não está passando do RH? Como que está isso daí? Precisa validar etapa por etapa primeiro para ter um olhar mais crítico, beleza? Outra dúvida do Jonathan, uma dúvida. Em entrevistas para gringas, disse que reescrevi um app inteiro de Flash rodando por 20 anos para Angular, mas não disse sobre impacto número nada. Pecou. Na minha cabeça já ficava claro o impacto de reescrever um app. Não. Isso que me confunde um pouco ainda. Excelente exemplo, Jonathan. Fico feliz que você tenha compartilhado isso. Porque esse cenário é usual de todos vocês. Olha aqui no fundo dos meus olhos. Vocês são muito bons tecnicamente e vocês acham que todo mundo sabe o que vocês estão falando. Tá entendendo? Vocês acham que todo mundo subentende-se que, gente, ninguém, principalmente em RH, que às vezes o recrutador de RH ele não tem domínio técnico, ele não vai ter essa interpretação por debaixo dos panos. Vocês precisam deixar isso muito claro e não foque tanto no tecniquez na entrevista de RH. Deixa eles te questionarem algum aspecto mais técnico, detalhado. Caso contrário, impacto, número, resultado. É isso que vai validar a tua performance para ir para as próximas etapas da entrevista. Fechou? Vamos lá. Marcelo, tens algum curso de inglês focado para trabalhar com TI na gringa para indicar? Sim, o meu. Na verdade, não é curso de inglês, tá? Eu não trabalho com curso tradicional de inglês. No final, eu vou falar um pouco para quem tiver interesse. O meu intuito é que vocês operem em inglês, performem nas entrevistas em inglês. Curso tradicional de inglês não vai te dar essa base que vocês precisam para participar e passar de entrevistas, entendeu? Então não adianta você estudar mais gramática, verb to be, simple present, ver o shopping, zoológico e etc, porque isso não é o que vai fazer você vender o teu perfil numa entrevista. Então eu tenho vários modelos de programas aqui na Let's Go Far, tá? Tenho programa de acompanhamento individual, tenho programas de simulação de entrevista, enfim, tem análise de LinkedIn, tenho vários formatos aqui. Então, depois, se você quiser, tiver interesse, me manda um hello aqui no nosso direct ou me chama no WhatsApp ali que a gente te explica e entende o teu cenário. Eu sempre falo, primeiro, diagnóstico. Não adianta eu querer vender nada, eu poderia aqui abrir um curso, escalar. Não adianta, eu faço diagnóstico primeiro. Qual que é o teu cenário, o teu momento, o teu objetivo? A gente traça um plano baseado nisso, beleza? Bora lá, deixa eu ver o que mais. Eu vou respondendo mais de vocês porque eu acho que vai ser mais interessante e útil aí para vocês, né? Nos últimos meses eu percebi o quanto fiquei para trás em minha carreira por esquecer do setor de vendas do meu serviço. Diogo, não sinta-se sozinho, tá? Você tem uma comunidade junto com você.
Como devs, focamos tanto em saber escrever código e esquecemos que para chegar ao ponto de escrever código numa empresa, temos que vender nosso serviço primeiro. Exatamente. É isso, Diogo, você enxergou. Fico feliz que você tenha visualizado isso com clareza e espero que todos tenham visualizado isso também. Porque carreira internacional, galera, não é, por incrível que pareça, não é só nível técnico, não é saber codar, programar e etc. Obviamente, exige isso, mas não é isso que vende, não é isso que garante a tua vaga, beleza? Então, fiquem com isso em mente aí. Agora, eu tenho duas outras perguntas para a gente ir aqui encerrando e depois eu abro mais uma vez para vocês, que essa daqui é bem comum, hein? Como perder o medo de falar em inglês? Você não perde, começa por aí. Aprende a operar com ele. Galera, inglês, ele precisa ser operacional, precisa ser estratégico. No cenário que vocês estão, a primeira coisa que vocês precisam validar eu não preciso mais de inglês, tá entendendo? Disciplina em inglês, conteúdo em inglês. Não, vocês não precisam. O que vocês normalmente mais precisam é de comunicação estratégica. Saber identificar os gaps de vocês, a venda pessoal de vocês, estruturar isso e praticar, simular muito entrevista. Anca, eu já tô no mercado internacional, já atuo fora. Beleza, qual é o seu cenário fora das entrevistas? O que você vivencia? É daily com o teu chefe? É e-mail? É o Slack? É o quê? A partir disso, quando você identifica teus gaps, os cenários que você precisa do inglês, você aprimora para esses cenários. Então, é o que eu sempre falo: o curso tradicional de inglês é super válido para quem não tem um objetivo claro, para quem está começando a entender sobre o idioma, para quem não precisa para uma demanda específica. Aí, beleza. O cenário da maioria de vocês é um tiro no pé. É investimento e tempo gasto sem eficácia. Porque vocês não estão se preparando para a entrevista. O inglês que vocês precisam é inicialmente para a entrevista e depois para o dia a dia de vocês como desenvolvedor. É isso que vai garantir o dólar no final do mês no bolso de vocês, tá entendendo? Ianca, então quer dizer que todo o conteúdo de um livro didático é inútil? Claro que não, não é isso. Mas a questão é, este momento que você está agora, na posição que você está, aprender sobre zoológico, cores, vai ser funcional para você passar na entrevista? Ou traçar uma estratégia de comunicação, de oratória, para que você performe melhor nas entrevistas, vai ser mais eficiente? Que tipo de input você está tendo agora? Ianca, eu consumo muito série, filme, livro. Legal, ajuda bastante no vocabulário geral de inglês. No inglês geral. Isso vai te ajudar a performar na entrevista? Não. O que vai te ajudar? Começa a ouvir podcast em inglês de entrevista, sobre entrevista, começa a simular a entrevista, output. Vocês precisam de output. Input, que é o consumo, já acontece naturalmente no dia a dia de vocês. Vocês consomem muito, mas produz pouco. E quando a gente fala de entrevista, de performance internacional, é produção de fala. Não é escrita. A escrita ainda você usa IA, você se vira. Mas em uma entrevista para você falar, e numa reunião que você tem que pontuar ali os bugs, o status do projeto, o status crítico, é você com você mesmo, tá entendendo? Então, pare de focar tanto no input aleatório, foca no input mais direcionado para o que você precisa, de nível mais técnico, de nível para preparação de entrevista, e foca no output, na prática de fala, na comunicação falada, beleza? Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui, que nesse mês de julho eu estou lançando algo bem especial. Tem mentorados aqui acompanhando já, que sabe que eu tenho uma assessoria completa aí de 6 meses, mas nesse mês de julho eu estou lançando o DPI Pro. O que seria o DPI Pro?
é um diagnóstico de prontidão internacional mais detalhado. Então, eu vou encaminhar aqui no nosso chat, eu vou colocar o link aqui para quem tiver interesse em fazer o diagnóstico. O que seria esse diagnóstico de prontidão internacional? Quando você preenche essas perguntas, no final ele já vai te gerar meio que um relatório para você visualizar quais são de fato as suas travas nesse momento. Porque às vezes vocês acham que é o problema o inglês. Mas aí você vai fazer o diagnóstico, você visualiza que o que falta de fato para você é posicionamento no LinkedIn, é estratégia de aplicação, é comunicação, estratégia. Então, você consegue visualizar na prática. O DPI é gratuito, tá, galera? Então, o link que eu deixei aqui, você pode fazer esse diagnóstico, no final já gera um relatório para você com um mini plano de ação, é bem legal. Eu mesma que fiz, então tá validado, beleza? E o DPI Pro, o que seria? Além desse diagnóstico, a gente faz 3 sessões estratégicas. A primeira é comigo, Ianca, onde eu vou analisar o teu DPI que você preencheu. A gente vai validar os pontos ali, 3 pontos de prioridade. One, sabe? Prioridade number one. É X, Y, Z. Esquece todo o resto. Então, eu vou estar ali individualmente com você numa sessão estratégica para a gente fazer a validação desses 3 principais gaps e eu vou te dar um norte do que você precisa fazer nesse período de 1 mês, 2 meses, o prazo que você estabelecer para atingir esse objetivo de carreira internacional. Além disso, dessa sessão, eu vou disponibilizar 2 simulações de entrevista individualmente com um dos meus especialistas aqui da Let's Go. É simulação, tá, gente? Não é aula de inglês, não é focada em gramática, não é nada disso. Para você simular. Não adianta, gente. Simulação é o que cutuca a ferida, que faz você identificar os teus gaps, sabe? E falar, putz, é aqui que eu tô falhando, é aqui que eu preciso ajustar a rota. Então, essas 3 sessões, elas são super estratégicas, individuais e direcionadas para vocês. Quem tiver interesse, já preenche o DPI Pro independente, tá? Não, Ianca, vou querer, não vou. Preenche para você ter um diagnóstico já inicial, para você visualizar. E aí, se você tiver interesse nas 3 sessões, eu e a Luana, que é a minha assessora, a gente entra em contato com vocês explicando. E são poucas vagas, tá, gente? Porque, como eu disse, é individual. Então, eu e Anca tem uma agenda bem comprometida. Então, eu abro poucas vagas para esses programas para justamente ajudar a galera a dar um boost aí na comunicação nos próximos meses. Fechou? Então, tá o link aqui, é carreiratech.letsgofar.com.br. Podem preencher e no final já gera o PDF para vocês, ok? E aqui agora, o Hugo tinha me mandado outra dúvida. Deixa eu abrir aqui. Parece que os americanos aprendem personal branding na escola. A obrigação de conter os resultados das conquistas nas experiências profissionais é uma prova disto. Eu travei nisso, acabei criando algumas skills para me ajudar a reescrever minhas conquistas, com o que, como e os resultados. Excelente, Hugo. É uma iniciativa que de fato funciona. É justamente isso que eu sempre falo. Vocês precisam identificar os gaps. Às vezes vocês falam, ai, meu inglês é ruim, preciso melhorar meu inglês. Mas o problema é de fato o inglês ou é a tua venda pessoal? Tá entendendo? É de fato o inglês ou saber conectar as tuas ideias em inglês? É de fato o inglês ou ser mais conciso na tua resposta? Entende a diferença? Existe uma diferença aí e ela é bem grande, beleza? E agora, para finalizar, a última pergunta que eu trouxe aqui separada, se alguém tiver mais alguma, eu abro aí, estendo um pouquinho até as 2, tá? Quem quiser adicionar alguma dúvida aqui, pode adicionar. Como começar a se candidatar hoje mesmo sem se sentir pronto? A primeira coisa, ninguém se sente pronto, se sente preparado. Tem uma diferença, tá, galera? O pronto ninguém vai estar, sempre vai ter aquela insegurança, será que eu consigo? Será que eu sou capaz?
Ah, é melhor eu esperar, melhor eu aprimorar mais, melhor eu estudar mais, melhor eu escrever em outro curso de inglês, melhor eu fazer uma pós, melhor eu fazer um doutorado, melhor eu fazer um mestrado. Tá entendendo? Esse é o querer estar pronto. O preparado é diferente. O preparado, ele estuda, se prepara e vai para o jogo. O estar pronto nunca entra no jogo. Ele nunca começa. Ele só quer ficar pronto, mas ele nunca chega nesse patamar. Então, o que eu aconselho para vocês hoje? Não precisa esperar o inglês ficar perfeito. Começa hoje. Coloca um desafio para vocês, uma meta. Vou me candidatar, vou participar de um processo seletivo esse mês. Eu quero ir para uma entrevista. Nunca fiz entrevista em inglês. Eu quero ir para uma entrevista em inglês. Vá com medo mesmo, tá entendendo? Quero arriscar. Vai com medo mesmo, para você tirar essa pressão de que não está pronto, não, nunca vai ser para você uma vaga internacional. Então começa aí por 5 vagas, não 50, sabe? Filtra ali algumas que fazem sentido para você, se aplica, se conecta com o recrutador, manda uma mensagem bacana para esse recrutador genuíno, não pedindo vaga de cara, sabe? Isso é importante. Estrutura teu LinkedIn, revisa teu LinkedIn. Então, você que está começando agora, que está aqui comigo, acompanhando meus conteúdos para se preparar, já começa revisando o teu LinkedIn, estrutura teu about, veja se a tua foto, ela é uma foto profissional, dá para ver bem o teu rosto, tá entendendo? Aplica para 1, 2, 3 vagas que ainda você visualiza aí no teu perfil. O objetivo é receber o primeiro não rápido. Olha só, o objetivo é receber o primeiro não rápido. Quem topa esse desafio? A gente não está falando do sim. O desafio é receber o primeiro não rápido. Quem ainda não recebeu o primeiro não, esse é o desafio. Quem já recebeu 1, 2, 3, vai para o próximo número. O desafio é receber o quarto não, o quinto não rápido, ainda essa semana, para você identificar o que tem te deixado não para trás, mas o que tem te bloqueado nas entrevistas, o porquê desse não, para você trabalhar e se aproximar do sim. Essa é a ideia. O Diogo comenta aqui, feito, é exatamente isso, feito é melhor que perfeito. Eu sempre falo, melhor do que falar perfeito, né? Que a galera pensa que tem que falar tudo perfeito, bonitinho. E aí é melhor arriscar, falar errado, do que não falar, tá? Coloquem isso no coração de vocês. Outra dúvida aqui do Diogo. Ianca, você acha que é realmente melhor gastar nossa energia para ser encontrado em vez de enviar currículos? São duas vertentes aí, 2 pilares que vocês precisam fazer em paralelo. Tem a questão da busca ativa e tem a questão das passivas. Obviamente, a gente ama as passivas. Os meus mentorados amam receber várias mensagens de forma passiva de recrutadores. Isso é o sonho desejado. Contudo, não dá para a gente ficar sentado esperando cair do céu. Então, eu sempre traço 2 principais frentes para quem está buscando o mercado internacional. Isso eu faço no meu acompanhamento, que é o quê? A parte de prospecção ativa, e aí a gente traça várias estratégias. A gente deixa de considerar o LinkedIn como uma rede social e a gente começa a entender o LinkedIn como uma ferramenta de trabalho. Aqui, o que entra nessa prospecção ativa? Conexões estratégicas, networking estratégico, posts estratégicos, comentários estratégicos, tudo isso. A gente não vai fazer nada para virar influencer blogueirinho, tá entendendo? Então, existe essa vertente aqui, esse pilar. O segundo pilar é o que? A gente estruturar muito bem o LinkedIn, deixar ele muito bem visível, tudo isso que eu comentei aqui com vocês, consolidado, validado, para receber passivas. E aí a gente vai para o jogo das entrevistas passivamente.
Então, se vocês, isso é até um ponto de atenção, metrifiquem, quantifiquem nesse último mês, nos últimos 30 dias, quantas passivas vocês receberam? Ah, recebi uma, duas no máximo. Ah, recebi várias. Se você recebeu poucas, significa um alerta aí para o teu perfil. Algo não está atraindo o recrutador. A gente precisa reposicionar esse perfil, tá entendendo? Agora, da parte de ativa, de enviar currículo, também não pode ser no volume. Tem que ser estratégico, tem que buscar por vagas, perfil de vagas ali que fazem sentido, mas sempre gerando essa conexão, esse networking por trás da vaga também. Tá? Então, sempre os dois pilares precisam estar consolidados aí em andamento. Fechou? Caso alguém conheça uma plataforma que analisa o LinkedIn, pode me enviar? Plataforma que analisa o LinkedIn eu não conheço, mas se for do teu interesse, eu faço análise de LinkedIn individual também, tá? Então tenho um programa de acompanhamento completo, tenho assessoria, tenho o DPI Pro, tenho vários formatos, inclusive análise de LinkedIn. Então, se for do seu interesse, manda depois uma mensagem que a gente conversa sobre. E se alguém conhecer alguma plataforma, gente, fique à vontade também de comentar aqui que faça essa análise automática. Acredito que o Davi esteja interessado. O Jonathan, depois de passar na primeira entrevista para a gringa, costuma ter testes técnicos automatizados? Eu acabo caindo nos testes meio estranhos, aí fico pensando se não era, na verdade, um tipo de ghosting. Então, o que eu vejo com bastante frequência são as primeiras entrevistas de screening, a screening interview, com IA. Então, assim, eu vejo bastante isso. Agora, as entrevistas técnicas normalmente é com o recrutador mesmo ao vivo. Eu não vejo muito automatizado. Eu já vi alguns testes, sim. A primeira fase do teste ser ali via plataforma deles, entendeu? Sem uma pessoa ao vivo, mas também existe a maioria que eu conheço aqui que os meus alunos participam, elas acontecem em tempo real. Então é bom você dar uma investigada, entender qual é o formato, o que, que a vaga está exigindo ali de processo e questionar o recrutador. Se você tiver a oportunidade de entrar em contato com algum recrutador para saber sobre o processo, como ele funciona como um todo, é válido até para você evitar esse tipo de ghosting que você está achando que tá caindo nessas últimas entrevistas. Beleza? Mais alguma dúvida, meu povo? Olha só, consegui responder todas as dúvidas de vocês. Passei um pouquinho aqui, um pouquinho não, um pocão, né? Do tempo, mas enfim, espero que de fato tenha sido útil para vocês essa live. Se vocês gostaram, por favor, deixem um feedback aí de vocês, é importante. Feedback construtivo é sempre válido, aprendam isso, tá? Na vida de vocês. Feedback, seja positivo ou construtivo, é sempre muito importante e válido para a carreira. Então, eu gostei bastante da interação de vocês. Parabéns para quem participou aí 1h da tarde, em plena quinta-feira, me ouvindo hablar. Olha, tá de parabéns. Estão determinados a conquistar essa vaga na gringa. Eu vou preparar outras lives nesse sentido, mais aberta para vocês trazerem as dúvidas, porque eu acredito que seja muito mais produtivo para vocês também. Às vezes sempre fica com aquele receio, né? Ah, tenho uma dúvida, mas será que eu pergunto? Não. Então, eu vou abrir mais lives nesse sentido para a gente discutir esses assuntos, deixar mais aberto, tá bom? A questão do SSI, para quem não sabe, é uma análise do LinkedIn, né? Propriamente do LinkedIn, para ele validar ali o teu perfil. Eu sempre falo que o SSI você precisa validar ali os 4 pilares que ele apresenta, né? Acima de 50 já tá ótimo, tá, gente? De verdade. É bem difícil você chegar ali num 70, num 80, é muito difícil. Acima de 50 já é um número razoável, muito bom para a performance do perfil, tá? Então não é ruim, não.
de 50 para cima. Se tiver abaixo, dá uma otimizada, veja qual dos quatro pilares tá mais, como posso dizer, tá reduzido ali, né? O número, a escala, e tenta focar nisso para dar esse up. Mas não se prenda também só no SSI, não, tá, Diogo? Que eu vejo que tem uma galera que fica ali bitolada com esse SSI. E assim, tenta construir de forma estratégica. As conexões que eu fiz, por mais que o meu SSI esteja menor, mas já me trouxe algum resultado, já tive resultado, resposta de recrutador, é isso que vocês precisam mais validar, tá? Deixa eu ver aqui. Tem uma pessoa que olhou o meu LinkedIn e disse que viu o meu perfil todinho, só não viu o meu inglês. Existe, Ivan, lá no final do perfil, uma seção chamada Languages ou idiomas, se tiver em português o teu, tá? E aí é ali que você coloca English e português, entendeu? Então dá uma olhada no teu perfil na hora de você editar, lá embaixo vai ter que ter uma seção chamada Languages ou idiomas. E aí você precisa acrescentar lá português e inglês. Fechou? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, mais alguma dúvida. Deixa eu ver. Acredito que eu tenha respondido todas as dúvidas de vocês. Então, mais uma vez, galera, para quem tiver interesse em conhecer mais sobre o meu trabalho, sobre o trabalho aqui na Let's Go Far, de novo, eu não vendo curso de inglês tradicional. Se você quer um curso de inglês tradicional, infelizmente eu não consigo te ajudar. Aí você vai ter que procurar outros meios. Agora, se você quer ajuda para se preparar para o mercado internacional, posicionamento, LinkedIn, entrevista, pós-entrevista, eu tenho diversos programas aqui que a gente pode fazer inicialmente uma sessão de diagnóstico para validar o teu momento, o teu cenário e traçar um plano de ação juntos. Fechou? Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Para quem vai assistir depois, pode deixar as dúvidas aqui ainda nos comentários. E depois eu respondo ali direto no comentário também, porque eu sei que muita gente só assiste gravado pós-trabalho, enfim. Mas espero ter ajudado vocês e nos vemos em breve nas próximas lives aqui no LinkedIn. Kisses in your heart. Bye bye. See you.